no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Fica encerrada na próxima quinta-feira, dia 30 de novembro, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa 2023. Os produtores têm mais 3 dias para adquirirem a vacina, até o dia 15 de dezembro, para a declaração da vacinação e atualização cadastral dos animais. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, ADAGRE, nesta etapa devem ser vacinados apenas bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade, o que representa um total de 925 mil animais que precisam ser imunizados. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe hoje o diretor de Sanidade Animal da ADAGRE, Amorim Sobreira. E para conduzir esta conversa, o jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Marcos Fulan. Bom dia a você, jornalista Beto Almeida. Estamos esperando o contato. Tivemos problema nesse momento com o nosso entrevistado, que é diretor da Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Ceará, da ADAGRE, justamente, jornalista Beto Almeida, para falar sobre um assunto que é importante para os produtores rurais e para a população, porque essa vacinação contra a febre aftosa garante a saúde animal e, ao mesmo tempo, a comercialização da carne de gado, da carne de bovino e de todos os derivados. A ADAGRE vem trabalhando para que o estado do Ceará alcance, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o status de livre da febre aftosa sem vacinação. E para isso é necessário que nas próximas etapas de vacinações o rebanho cearense esteja, ou seja, imunizado acima de 90% em cada município. É um recado importante, jornalista Beto Almeida, sobre essa vacinação contra a febre aftosa, e nós recebemos neste momento o diretor de Sanidade Animal da ADAGRE, Amorim Sobreira. Amorim, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Estamos falando neste momento para todo o Ceará, com as nossas mais de 20 emissoras de rádio que retransmitem o jornal Alerta Geral, a partir da FM 104.3, a Expresso, na região metropolitana de Fortaleza. E vamos falar sobre um assunto, sobre esse recado, Amorim, qual a importância dos produtores rurais cumprirem esse prazo até quinta-feira e garantir a imunização, a vacinação dos animais contra a febre aftosa. Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes. Então, assim, a gente tem até o dia 30, o próximo dia 30, Luzenor, para poder o nosso produtor rural adquirir essa vacina nas várias agropecuárias que tem espalhadas aí no estado, né, as lojas agropecuárias. Então isso é importante para que a gente possa garantir a sanidade desse nosso rebanho, os bovinos e os bubalinos, né, os búfalos aqui do nosso estado. São 144 produtores aproximadamente aqui no nosso estado, Luzenor, que possuem pelo menos um bovino no seu cadastro. Então é importante que eles façam essa aquisição, né? Lembrando que essa campanha de vacinação, ela é para os animais até 24 meses de idade. Isso dá mais ou menos um total de 940 mil animais a serem vacinados. O nosso rebanho total aqui no estado é em torno de 1.700.000 animais. Ou seja, no próximo dia 30, né, o produtor pode ir a qualquer revenda e adquirir essa vacina, vacinar os seus animais e declarar essa vacina em qualquer um dos escritórios da ADAGRE, né, da Agência de Defesa Agropecuária aqui do estado, ou então de algum escritório parceiro aí, da Emates, da FAEC, da FETRA-S. Ô Amorim, para quem deixar ignorar esse prazo que termina agora, quinta-feira, quais são as consequências, não apenas do ponto de vista da saúde dos animais, mas tem um impacto também na área comercial para quem vive da agropecuária? Sem dúvida. Então, assim, só para lembrar, que nós temos vacina suficiente aí já à venda, tá certo? Já não tem problema de abastecimento. Todas as revendas estão aí
com os seus estoques aí, esperando o produtor. E em relação às penas, né? Primeiro, a gente tem que alertar para o problema da própria doença, porque se acontecer, Luzenor, um caso de febre aftosa aqui no nosso estado, ele simplesmente impacta a barreira comercial, ele causa uma barreira comercial mundial, ou seja, o nosso país, acontecendo um caso de febre aftosa aqui no nosso estado, o nosso país ele deixa de usar esses produtos aí, carnes, né, principalmente, né, os seus produtos, subprodutos, frango, na mesma hora. Aconteceu há pouco tempo atrás, quando nós tivemos aqui um caso no Pará, há pouco tempo atrás, né, da doença da vaca louca, né, que foi um caso bem específico, bem esporádico. Simplesmente a China, da noite para o dia, ela parou de exportar, ela fala, fecha as barreiras, tá certo? Se acontecer um caso de aftosa, é da mesma forma. Então, imagina o prejuízo disso. Segundo, aí a nível aqui estadual, a gente tem o produtor que não vacinar ou não declarar a sua vacina, ele vai receber. Mas a multa eu digo que é o mínimo, né? Porque o que importa mesmo é que o produtor tenha essa consciência, e o nosso produtor aqui no estado, ele tem essa consciência, ele está consciente do seu dever de adquirir a vacina, de vacinar. Então existe uma multa, né? Que se o produtor não fizer isso, ele vai sofrer. Nós estamos aqui no Jornal Alerta Geral conversando com o diretor de Sanidade Animal da ADAGRE, Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Ceará, o Amorim Sobreira. Amorim, conosco também o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Amorim. Uma pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: em relação ao tamanho, né, do nosso rebanho que você citou aí, são quase 2 milhões, né, de cabeças, e eu pergunto para ti o seguinte: termina na próxima quinta-feira essa etapa aí de vacinação. Já tem um percentual mais ou menos do sucesso dessa campanha de vacinação da febre aftosa? Bom dia, Beto, mais uma vez. O nosso rebanho é em torno de 2 milhões e 700 mil animais, o rebanho completo, né, total. Porém, como eu falei, nessa etapa da campanha agora de novembro, porque são 2 etapas por ano. A de maio, que aí a gente vacina todos os animais, como a gente fala no interior, né, de mamando a caducando, tá certo? Mas nessa etapa de novembro, são os animais até 24 meses. Nós temos tido muito sucesso, Beto, aí nos últimos anos. A gente tem ultrapassado a nossa meta de 90% de vacinação dos animais. Esse índice, ele só é composto, aí a gente tem mais ou menos uma estimativa, né? Mas ele só é composto depois do dia 15 de dezembro, quando a gente faz todo o compilado, né, no sistema, porque muita gente vai declarar a vacinação e declara no papel, e esse papel ele vai sendo colocado em cima ali da mesa, né, da pessoa que está atendendo, e no final do dia ou no final da semana eles vão sendo colocados no sistema, porque são muitos produtores, como eu falei, são 144 mil produtores aqui no estado. Então, assim, a gente está numa boa perspectiva, tá certo? Aí para essa vacinação. Porém, como eu falei, a gente está aí, quando a gente compara assim, no dia 28 de novembro do ano passado, como é que estava, né? Nós estamos um pouquinho abaixo do que a gente tinha de índice no ano passado. Porém, como eu falei para você, os produtores eles vão fazendo essas declarações e às vezes os lançamentos eles não vão sendo colocados na mesma hora. Então, mas a nossa perspectiva, a partir dos dados que nós temos dos anos anteriores, é que é muito boa, ou seja, nós temos aí toda a perspectiva de ultrapassar o índice de 90% de vacinação. Na última campanha, só para lembrar, foi em torno de 91,38%. Amorim, para finalizar essa nossa conversa, eu tenho apenas 2 minutos na pergunta e resposta para você. As secretarias municipais de agropecuária, de agricultura, estão engajadas nessa campanha para vacinação contra a febre aftosa? Luzenor, graças a Deus, nós temos aí um engajamento muito forte das prefeituras, e nós temos um convênio com a Prece, né, que é a Associação dos Prefeitos aqui no estado do Ceará. E eles têm feito um trabalho de divulgação muito forte. Então, nós fizemos agora há pouco tempo audiências públicas sobre esse tema e tivemos uma repercussão muito boa das prefeituras, uma participação espetacular. Então, assim, os prefeitos, eles são realmente pessoas que estão aí muito engajadas através dos secretários de agricultura, né, dos municípios. Então, se Deus quiser, nós vamos chegar a esse índice. Então,
até o próximo dia 30, nós temos aí as revendas aí aptas a vender essa vacina. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o diretor de Sanidade Animal da ADAGRE, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, Amorim Sobreira. Amorim, agradeço pela sua presença aqui com esse recado direto aos milhares de produtores rurais do Ceará pelo Jornal Alerta Geral. Desejo a você um bom trabalho e quero conversar depois do dia 15 de dezembro em um balanço com dados positivos sobre a saúde animal do Ceará. A você, o nosso muito obrigado e um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos vocês aí que estão no estúdio, a você, Luzenor, Alberto e a todos os ouvintes aí do Alerta Geral. Forte abraço, viu? Muito obrigado. Grande abraço, então, para você, produtor agropecuária do interior do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza. Está aí este recado. Termina agora, quinta-feira, dia 30, o prazo para a aquisição da vacina contra a febre aftosa. Nesse caso, nessa etapa, para vacinação dos animais bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade.